Olá, começa agora o programa Checkmate. Checkmate é uma parceria da TV Universitária e do Departamento de Comunicação Social da UFRN. No programa de hoje, teremos a colaboração de 5 estudantes de Comunicação Social: Arlisson Aguilar, Araceli Xavier, Ana Carla Dantas e Rafael Lopes, do curso de Jornalismo, e Caio Rodrigues, do curso de Radialismo. Diógenes da Cunha Lima é advogado, professor, poeta e escritor. Nascido em Nova Cruz, foi reitor da UFRN de 1979 a 1983. No mesmo período, foi presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Exerceu vários cargos públicos, inclusive o de secretário de Estado da Educação e Cultura. Recebeu os títulos de Grande Oficial da Ordem Nacional do Mérito Educativo e a Medalha João Ribeiro, pela Academia Brasileira de Letras. É o atual presidente da Academia Norte-Riograndense de Letras. Com 50 anos de instituição e bastante conceituado na sociedade potiguar, ele é com certeza uma memória viva do Estado. No ano em que a UFRN comemora os seus 60 anos, o programa Checkmate tem o prazer de receber o ex-reitor Diógenes da Cunha Lima. Professor Diógenes da Cunha Lima, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Alegria, além de uma satisfação, uma alegria honra. Minha e honra de estar nessa TV. Muita gente não sabe, né, professor? O primeiro Checkmate, ainda na faculdade Eloy de Souza de jornalismo, na década de 70, o senhor, como presidente da Fundação José Augusto, foi o entrevistado naquela época, né? É verdade. E eu disse já algumas vezes, que era um programa fantástico, precursor do Roda Viva Nacional de hoje. Eles inventaram a partir daquilo, reunia ao redor daquele pátio da Fundação José Augusto, estudantes, professores, convidados especiais, e eu tive esse privilégio. O senhor é natural de Nova Cruz, não é isso? Graças a Deus, não é para me gabar não, mas eu sou de lá. Vamos começar do começo mesmo. Quais são as suas lembranças, suas memórias da cidade de Nova Cruz e de que forma essa infância em Nova Cruz moldou o Diógenes da Cunha Lima? Vamos começar. Nova Cruz é uma emoção na minha vida. E eu carrego Nova Cruz para onde vou. O Rio Curimataú, a igreja onde eu fui coroinha, o Colégio Nossa Senhora do Carmo, onde eu estudei, os amigos, as figuras humanas, o meu pai, que era um poeta sem escrever nenhum poema, raramente fazia pequenas coisas, mas que olhava a vida, era um leitor fantástico. A Feira de Nova Cruz, que era uma das maiores do estado, e onde eu ia ouvir os cantadores da feira, repentistas, violeiros, e me encantava na cidade. Além disso, era um lugar de trabalho, porque meu pai não tinha 6 filhos para estudar, dificuldade financeira para manter esse menino estudando fora, depois que estava, e então todo mundo tinha que trabalhar. Ele dizia que quando o braço dava 1 metro estirado, já tinha que trabalhar na loja. Eu fui empacotador, comecei fazendo pacote, depois fui promovido à caixa, ainda menino, ainda depois cilindrava, que era uma forma de guardar os tecidos, e fui vendedor, e um bom vendedor. Muito bem. Vamos à nossa primeira pergunta dos estudantes. Primeiro, quero dizer que é um prazer conhecê-lo, e queria começar a respeito dos 60 anos da universidade. Eu penso que você é um dos principais frutos dessa universidade. Começou como estudante de Direito e virou um reitor. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho desse processo. Se o senhor já na graduação enxergava a universidade como local político mesmo, como que foi esse processo de estudante universitário ao reitor da própria universidade que você mesmo estudou? Foi muito simples. Eu ingressei na Faculdade de Direito da Ribeira, velha Faculdade de Direito, cheia de boas ideias e movimento da cidade. Então, me esforcei muito na faculdade para ingressar. A gente tinha que comparecer de paletó. Imagine isso, para as aulas. E professores extraordinários, entre os quais ressalto o Luiz da Câmara Cascudo, que era professor
e se tornou uma espécie, modéstia à parte, eu fui o aluno predileto dele. E ele ficou comigo até morrer com essa função. Na Faculdade de Direito, eu estudava e trabalhava. Tinha que ir para Nova Cruz para trabalhar, ajudar a feira do meu pai na segunda-feira. E vim de trem. Tinha de trem de Nova Cruz para cá. Imagine como era. Mas havia um movimento interessante entre as faculdades, disputa entre as faculdades, porque a universidade foi formada da união de faculdades. Então havia disputa de direito com medicina, com odontologia, farmácia, engenharia e os campeonatos. Então eu tentei participar de campeonatos, mas não tinha vocação para o esporte. Em consequência, estou vendo aqui no cenário as figuras de xadrez, me lembrei que eu me orgulhei muito porque fui 2 vezes campeão de xadrez na universidade. Havia um seminário maior. Mas estudar muito, fazia muita força no meio daqueles professores que me encantavam, como Edgar Barbosa, Floriano Cavalcante, figuras absolutamente notáveis. Mas quando eu passei no vestibular, a minha tia Alix, que era uma pessoa bacana, era uma das fundadoras da Escola de Serviço Social, disse: um primeiro passo, você tem parabéns, meu primeiro passo para ser um grande advogado. Não. O primeiro passo foi ser um advogado, mas o primeiro passo para ser reitor da sua universidade. Eu vou tomar o lugar do doutor Onofre. Isso, ela espantou-se e ficou como uma brincadeira na família, dizendo que eu ia ser reitor. Deu certo. Muitos anos depois, deu. Mas começou assim, com essa ideia. Foi assim que a gente começou nessa luta. Vamos agora aqui. Agora quem faz a pergunta é a Araceli, do curso de jornalismo. Falando um pouco da sua vida literária, o senhor já publicou se eu não me engano, mais de 20 livros, né? Acho que 26 livros. E como começou esse seu interesse pela literatura? Começou o seguinte: meu pai recitava poemas que eu sei decorado até hoje, de manhã, quando ele acordava. Ele ia tomar banho, botava uma toalha no pescoço e acordava a gente com poesia. Muitas vezes recitando lá poemas do jeito que ele gostava. Isso me chamou a atenção, não só pela sonoridade, mas pela rima, que eu achava interessante. Depois eu vi na feira, um dia eu vi na feira os cantadores. E achei fantástico o repentismo, aquela coisa e desafios que havia entre eles. E eu comecei a tentar imitar o pessoal lá. Fiz os versinhos iniciais, talvez com 8 anos de idade, e me encontrei, houve um fato interessante, é que houve o 50º de casamento do meu avô, em João Pessoa. Era uma figura interessante também, um intelectual, uma figura, tinha sido deputado na Paraíba, e 4 netos faziam a chamada primeira comunhão. Um dos 4 era Ronaldo Cunha Lima, meu primo, meu amigo até morrer, uma figura fantástica. Eu fiz uma biografia dele depois, trouxe ele para a universidade, ele governador da Paraíba, senador da República, deputado federal, veio aqui para dar aula sobre poesia. E deu um show fantástico. Enfim, Ronaldo também me influenciou. Nós começamos a brincar com palavras. E éramos quase crianças, mas já brincando com palavras. Foi assim que começou a Anaceli. Professor, e o primeiro livro oficialmente lançado foi em Muito depois e pela universidade. 1968, não é? Foi. O Lua 4 vezes Sol. É um livro de atrevimento, porque naquela época eu fazia soneto em Nova Cruz. Quando eu cheguei aqui era meio gozação. O pessoal fazia gozação, quem fazia soneto, aquela poesiazinha arrumada, 14 versos, 2 quartetos, 2 tercetos. E então eu vi e tomei um choque. Eu tinha 13 anos quando vim para cá e comecei a tentar poesia de forma aberta, mais livre, sem as obrigações da métrica, da rima e com um ritmo diferente. E então publiquei não. Já mostrei, tive o atrevimento de mostrar a Cascudo, que pediu para prefaciar. E mais, 2 versinhos do livro, ele decorou e repetia. A Ribeira Palafita era sobre a Ribeira
a zona, a farra da noite. E ele dizia, ele repetia sempre esse verso, dizendo, na ribeira, só o que passa permanece. Muitas vezes ele recitou isso para mim. Foi assim. Professor, então, o Diógenes escritor antecede o Diógenes advogado? Bem antes, menino mesmo. Eu comecei menino, fui publicar muito depois, que eu tinha certo medo de publicar e não achava que era bom. Andei participando de exposições, porque havia exposição de estudantes, da União Estadual de Estudantes, e a gente fez uma exposição no Grande Ponto com o Delgado, Zé Augusto Delgado, que foi meu colega depois de faculdade e colega de escritório depois. Vamos a mais uma pergunta? Agora com o Rafael, do curso de jornalismo. Professor, o senhor teve uma grande oportunidade de conviver com um dos maiores nomes do cenário potiguar em todo o Brasil, que foi Câmara Cascudo. É verdade. Eu gostaria de saber do senhor como é que começou essa relação, como é que se deu esse início. Deu o seguinte, quando eu vim para Natal, meu pai disse, você gosta de literatura, eu vou lhe contar. Lá tem um rio chamado Luiz da Câmara Cascudo, e o resto é tudo riacho. E procure se aproximar dele. Eu, atrevido, toquei a campainha da rua Junqueira 377, que era a casa dele, hoje é Câmara Cascudo, e a Nália, que era a criada da casa há muitos anos, veio atender. O que é que você quer, menino? Eu quero conversar com o Câmara Cascudo. Ah, o professor está muito ocupado, não vai atender você não. Tu vai atender, eu vim de Nova Cruz para conversar com ele. Por favor, diga a ele isso. Aí ela disse e ele veio buscar. E então, a partir daí, ele me deu os presentes, deu chocolate, que ele colocava numa gaveta e trancava e tirava o chocolate, chamado Sonho de Valsa. Me deu um presentinho e animou. Eu fiquei na escuta dele. Depois da faculdade, ele foi meu professor. E eu fiquei encantadíssimo quando eu vi uma aula dele. Então eu fazia o seguinte, qualquer outra aula, eu estava já no outro ano, já não tinha mais nada a ver com... Eu ia assistir as aulas dele. E às vezes interrompia e ele foi se aproximando. A tal ponto que eu passei, depois ele me chamou para ir à casa dele e eu fui ficando. Ou seja, eu chegava lá 6 horas da tarde e saía quando ele mandava embora. Ele dizia, vai baixar no outro terreiro. Aí eu tinha que sair. Mas eu tive outras figuras também que me aproximei. Por exemplo, Gilberto Freire, em Recife, me deu uma atenção durante bastante tempo. A tal ponto que quando ele fazia o chamado Seminário de Tropicologia, na Universidade Federal de Pernambuco, ligado a ele. Quando eu fui reitor, e o pró-reitor de extensão era Sanderson Negreiro, que era também apaixonado por ele, Gilberto transmitiu para a nossa universidade o Seminário de Tropicologia. Enquanto eu fui reitor, era aqui. Enfim, houve intelectuais também interessantes, como Edgar Barbosa, que foi um guia e um orientador, e também políticos e gente de inteligência, como tive o privilégio de conviver muito com o Dinato Maris, que foi quem criou a universidade a pedido do Dr. Onofre, com Djalma Marinho, e um grande amigo meu que morreu, é o centenário dele este ano, Donivaldo Monte. Conta um pouco, como é que era o Câmara Cascudo professor? Como é que é a metodologia, a didática? Não como é que tinha método nenhum, era uma zorra. Ele chegava em sala, ele ia dar sobre internacional público. Aí ele fazia o que ele queria, ele dava aula de cultura brasileira e estimulava o aluno a estudar. Não acredito no que eu estou dizendo, não. Vamos estudar, pega os livros, que os livros estão a sabedoria do mundo e tal. E dava aula desse jeito. Mas contando história, por exemplo, eu perguntei a ele sobre motivo de guerras, que era guerra e paz internacional pública e tal. Ele então disse, olha, vamos começar o seguinte, os tapuias que habitavam o interior, em dezembro lutava com os tupis pela posse dos cajus. E vinha por aí afora contando sobre a origem do caju, que eu fui aprender que era uma árvore nordestina que passou para o mundo. E contava aulas sobre tudo. Por exemplo, sobre alimentação, porque ele ensinava o quê? O que é o Brasil e o que é o brasileiro.
que animal somos nós, como brasileiro. Então ele ensinava o quê? Costumes, os costumes brasileiros, do brasileiro, religião, as formas de a crença, mitos, lendas, alimentação, do que o povo se alimenta, tudo aquilo que conforma a alma de um povo. E ele passou a vida estudando e escrevendo sobre esse tema. Era uma figura queridíssima do meu coração. E foi meu padrinho de casamento. Eu casei em João Pessoa, primeiro casamento, a mãe de meus filhos, 3 filhos meus. E ele foi lá com o doutor Onofre, que era o criador da universidade, com meus padrinhos de casamento. Delgado também, que era meu colega. E uma figura fantástica de um fazendeiro brilhantíssimo chamado Chicó Pinheiro. Enfim, a minha vida foi sempre desta forma e sempre ligada a Cascudo. O tempo todo ele brincava comigo, do tipo, inventava apelido. Uma vez ele me emprestava o livro, ele tinha a obrigação de ler durante uma semana e comentar, fazer um pequeno comentário sobre aquilo que representava no Brasil. Por exemplo, ele dava um livro grego, romano, eu tinha que ler aquilo e apresentar o mínimo. Uma vez eu demorei a entregar o livro, demorei a ir à casa dele e quando cheguei lá, ele disse, Padre Vieira, como é, professor, está me chamando de santo agora? Ou é a Inquisição que pegou o Padre Vieira? Não, é que o Padre Vieira é dito que ele escreveu um livro chamado A Arte de Furtar. Cadê o meu livro? O tempo todo brincando. Ele chamava de outro que eu não sei porquê, era Blue Evil, Diabo Azul. Cada dia ele inventava uma coisa. Fazia, às vezes, um elogio exagerado. Exagerado. Eu fui reitor por conta dele. Ele escreveu uma carta ao presidente da República, me deu cópia, eu fui a Gilberto Freire. Gilberto mandou outra carta semelhante. Fui a Jorge Amado. Jorge Amado disse, olha, eu posso fazer com as 2 cartas. Eu pegava a cópia e mostrava a ele, me indicando. Porque havia uma disputa muito grande de quem seria o reitor. E Jorge Amado disse, olha, meu vai ser o contrário, porque os militares, se você tiver uma presença minha, eu dou, mas você vai se lascar. Deu e deu certo. Estava bem referenciado, né? Não era também com... Depois o ministro Java Passarinho disse que o monstro sagrado da literatura nordestina estava exigindo, então, porque a política estava toda contrária ao meu nome. Estava apoiando um outro grande figura humana, que eu acho que é raro, devia ter sido, era Clóvis Gonçalves, que era o meu opositor, era quem devia ter sido reitor. Era um grande homem, uma grande figura humana. Foi vice-reitor daqui, trabalhador. Mas eu disputei, eu já estava pensando desde o vestibular, e deu certo. Muito bem. Vamos agora para um breve intervalo. O Cheque Mate volta em instantes.